Vamos então unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que nos ampara sempre, proporciona através das suas leis perfeitas e dos espíritos de luz, estímulos para continuarmos nossa caminhada evolutiva. Que tenhamos uma noite de estudos proveitosa, permanecendo em vibração por todos aqueles mais necessitados, encarnados e desencarnados. Pedindo também a proteção, amparo para o nosso irmão Alex, que hoje não pôde participar. Que nossos corações estejam abertos à inspiração dos benfeitores do plano espiritual, que estão sempre dispostos a nos esclarecer e a nos auxiliar. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar o capítulo 72 do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier. E o título desse capítulo é Transitoriedade. Emmanuel seleciona, para falar desse tema, um trecho do capítulo 1 da carta de Paulo aos Hebreus, que diz o seguinte: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Paulo está aqui no capítulo 1 da sua carta aos Hebreus, falando com Jesus. Está dizendo, quando ele se refere a eles perecerão, ele está se referindo ao conjunto das coisas materiais de cuja criação Jesus foi o principal participante, né, como espírito organizador da Terra, segundo as orientações do Criador Supremo, que é Deus nosso Pai. E, evidentemente, Jesus, como um espírito imortal, permanecerá. Ou seja, Emmanuel está, e o próprio Paulo está dizendo que mesmo essa obra tão extraordinária como um mundo inteiro é perecível. Ela tem a sua função e a sua permanência por um longo tempo, mas um dia ela deixará essa formação, esse mundo, esse planeta que nós chamamos de Terra, um dia ele deixará de existir. Mas os espíritos, são imortais e permanecem sempre. Então, Emmanuel quer enfatizar essa ideia. Ele quer nos destacar para que nós prestemos bastante atenção a esse aspecto da nossa vida. Isso não significa que a gente não deva dar importância às coisas materiais. Pelo contrário, elas têm a sua função e o espírito em evolução terá que se utilizar da matéria
pelo tempo que for necessário. Enquanto nós precisarmos dela, estivermos no ciclo de encarnações de aprendizado, para usarmos a matéria, aprendermos a usá-la corretamente, nós vamos ter que utilizá-la. E mesmo entre as coisas materiais, existem aquelas que são mais importantes. E aí é que está a sabedoria, em como utilizar todas essas possibilidades corretamente, sabiamente. Jesus diz, por exemplo, no Sermão da Montanha, que o corpo é mais importante do que as vestes. Ou seja, usando como exemplo, nós devemos valorizar mais, dentre as coisas materiais, a nossa saúde orgânica, que é importante para que nós tenhamos um certo equilíbrio a fim de conseguirmos cumprir os propósitos para os quais nós estamos encarnados. A preservação dessa saúde, de um certo equilíbrio do corpo físico, é mais importante do que outros elementos, outras posses. Todos precisam de uma roupas para se proteger das intempéries, mas não precisa ser a mais cara. Todos precisam de um abrigo, de uma casa, de um lar, mas não precisa ser uma mansão. E o Emmanuel também cita, para falar desse tema, transitoriedade, o Eclesiastes. Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento. O historiador canadense, Henry Abramson, ele é especialista em história judaica e ele mesmo é um judeu observante. Comenta que esse livro, quando os rabinos analisavam quais livros deveriam ser incluídos naquilo que se tornou a Bíblia hebraica e que no mundo cristão é chamado, esse conjunto de livros é chamado de Antigo Testamento, foi adotado, né, no mundo cristão também. Os rabinos hesitaram bastante, porque o Eclesiastes é um livro curto, mais ou menos 12 páginas. Ele apresenta uma perspectiva muito negativa sobre a vida na Terra. Então, por que incluir esse livro? O Emmanuel faz, então, um comentário que esclarece a questão, nos ajuda a esclarecer. Ele diz que o Eclesiastes fala sobre a vaidade e a ambição, e a vaidade e a aflição do ser humano quando está envolvido pelas ambições desenfreadas. Então, esse livro só faz sentido se nós entendermos que se trata de um alerta para o vazio em que nossas vidas se tornam se nós não dermos atenção à nossa vida espiritual, se nós só pensarmos em questões materiais, em conquistas, em ambições e assim por diante. Um exemplo, muitas vezes, por causa das buscas materiais, nós acabamos nos equivocando profundamente e acabamos complicando a nossa caminhada. Um exemplo aparece no livro Contos desta e de Outra Vida, que é do espírito Irmão X, também é um livro psicografado pelo médium Chico Xavier. Conta a história de um jovem chamado Quirino, que mora numa cidade muito pequena, no interior,
próximo a um rio, e ele é um barqueiro. E aquele rio, de vez em quando, enchia, e naquele ano houve uma grande enchente. E todos da cidade, daquela pequena vila, percebendo que a cheia do rio iria invadir as casas, saíram todos de lá, menos um homem chamado Licurgo. Aquele senhor havia trabalhado arduamente durante toda a sua vida e havia juntado naquela casa muito simples de madeira uma pequena fortuna. E Quirino, o jovem barqueiro, sabia que Licurgo tinha esse valor em dinheiro. Então, Quirino, percebendo que só os dois estavam naquela cidade, que estava diante dessa enchente, ele vai até a casa de Licurgo e diz a ele: olha, é melhor o senhor sair daí, porque a casa vai encher de água. Querendo que ele saísse para pegar o dinheiro. Mas Licurgo responde, sem abrir a porta, que confiava na providência divina, entendia que o rio não iria chegar até a sua casa e ele não sai. Então, Quirino, precipitado pela ambição desmedida, invade a casa e tira a vida, assassina aquele senhor, o senhor Licurgo. E ele então pega aquele dinheiro e vai embora para um lugar distante, abre um comércio. Só que acontece uma coisa que ele não percebe, evidentemente. O espírito, né, daquele que habitara aquele corpo, que era o senhor Licurgo, continua vivo e o acompanha. E então a lei divina vai fazer com que Licurgo renasça como filho de Quirino, reajustando dessa forma, dando a oportunidade para que o jovem Quirino se reajustasse perante as leis divinas, ele que se precipitou por causa daquilo que Emmanuel chama de falsos valores do mundo. O que, é claro, não quer dizer que Emmanuel esteja desprezando o mundo e as coisas do mundo. Pelo contrário, nós não devemos, diante das dificuldades que observamos, muitas vezes o ser humano se equivoca, é agressivo, ou fere o seu semelhante. E essas atitudes causam muitas vezes uma descrença na condição do ser humano. Mas nós não devemos esquecer das atitudes boas que estão ao nosso redor e devemos sempre lembrar delas. Nós observamos atitudes equivocadas no presente momento, nessa situação de dificuldades econômicas e de pandemia, que é a situação mais difícil. Mas também vemos muita solidariedade, muita vontade de ajudar o semelhante, de estender as mãos. Então, nós não devemos deixar de observar os problemas que existem, mas reconhecer também aquilo de bom que está ao nosso redor. A mesma coisa nós podemos aplicar ao nosso microcosmo. Se as pessoas da nossa convivência
parentes, colegas e assim por diante, nos causam alguns dissabores. Uma forma de a gente de facilitar a nossa indulgência e, às vezes, é o caso até do perdão, de exercitar o perdão, é nós lembrarmos de características positivas que essas pessoas têm. Isso vai, e frequentemente, nos beneficiando diretamente. Isso certamente vai ajudar com que nós coloquemos de lado certas dores que a convivência às vezes causa. Aliás, superar isso e desenvolver o sentimento de perdão dentro de nós faz parte do nosso crescimento espiritual. Em determinado momento, o Emmanuel vai nos dizer que todas as oportunidades de serviço nós devemos aproveitar. E para exemplificar isso, nós lembramos de outro texto do Espírito Irmão X, que é o pseudônimo adotado pelo escritor Humberto de Campos, depois de desencarnado. Ele fala de uma passagem que todos nós conhecemos, que é o óbolo da viúva. É uma passagem que aparece nos evangelhos. Jesus está no templo em Jerusalém com os apóstolos. Havia no templo uma caixa de doações, para que esses donativos fossem encaminhados aos mais necessitados. E havia algumas pessoas ricas que colocavam uma boa quantidade de moedas naquela caixa. E Jesus e todos se admiravam dessas pessoas que doavam bastante. E, em determinado momento, uma viúva coloca uma pequena moeda. E Jesus observa e chama atenção, dizendo que aquela viúva havia doado mais do que todos os outros, porque ela tinha dado do seu próprio sustento. E o irmão X conta ele faz uma adição a essa história, dizendo que depois que quase todos tinham saído do templo, ficaram lá só Jesus e os apóstolos. E uma outra mulher, bastante dedicada, que fazia a limpeza do templo. E Jesus faz para os apóstolos, comentando, os apóstolos ainda estavam comentando o ensinamento da viúva que tinha doado do seu próprio sustento. E Jesus faz uma outra observação ao ver a mulher da limpeza se dedicando e cuidando com extremo carinho daquele serviço. E Jesus diz que a mulher da limpeza, pela sua dedicação, havia doado ainda mais do que a viúva, porque ela estava doando o seu próprio serviço. Daí, a gente pode pensar nesse ensinamento, tentando aplicar ao nosso contexto espírita, e podemos lembrar que o centro espírita ele depende de uma série de elementos. Ele tem a pessoa que exerce a mediunidade,
que dá o passe, que faz a palestra. Mas ele jamais se tornaria uma realidade sem aqueles que ergueram o prédio onde está esse centro, sem as pessoas que fazem manutenção e limpeza. Assim, se nós pudermos também, de alguma forma, participarmos dessas tarefas, nós crescemos também, porque todas elas são de grande importância. Para a gente encerrar, então, uma última reflexão que Emmanuel faz, dizendo assim: a escassez e a abundância são ambas situações importantes, são temporárias, mas importantes para a educação do espírito. A escassez nos ensina a ter disciplina, porque nós temos que sobreviver, tocar o nosso trabalho, a nossa vida com pouco. E a abundância nos ensina, nos convida a aprender a prudência, ampliando as possibilidades do bem. Ou seja, nós também, tanto numa como noutra situação, precisamos trabalhar para nos educarmos. Vamos então agora buscar a prece uma vez mais. E lembramos nesses dias de uma irmã que trabalhou bastante no Instituto Maria de Nazaré e que desencarnou no ano passado, a nossa irmã Ilka, sempre muito alegre e que trazia com frequência uma reflexão, a de que nós não devemos perder a simplicidade, por mais que busquemos o raciocínio, a profundidade dos conceitos, mas nunca perder a simplicidade, ela dizia. Então vibramos pela nossa irmã Ilka, que está no plano espiritual, e por tantos irmãos e irmãs que desencarnaram nos últimos tempos, também pedindo, colocando à disposição do plano espiritual os fluidos que nós pudermos doar, que sejam, por exemplo, aplicados à água nas casas de cada um de vós e de todos aqueles que puderem receber esse benefício. Também todos os necessitados, todas as pessoas que estão em situação mais vulnerável, que recebam essas vibrações de amor e paz. E também a quem tem responsabilidades, decisões importantes a tomar que afetam as coletividades, que deem ouvidos à inspiração que vem do alto para tomarem decisões corretas e benéficas a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Léo, Opa, obrigado por essa reflexão, né? eu que agradeço. São palavras bem interessantes. Nesse contexto também, Léo, acho uma outra reflexão, né, para adicionar, que a gente sabendo da nossa imortalidade e sabendo da transitoriedade dessa vida aqui por agora, quanto tempo a gente está usando para cada uma das coisas, né? Quanto tempo a gente está usando para dedicar ao transitório, que é isso aqui que vai passar, e quanto tempo a gente está gastando, né, com as coisas imortais. Acho que vale a pena também de pensar um pouco mais, né? Com certeza. É sempre importante pensar nisso. Até que ponto vale a pena se preocupar tanto por uma coisa material? Certamente algumas valem a pena. Mas existe uma dose. É preciso deixar um tempo para as coisas espirituais também. Sim, é bastante importante. E essa história aí é muito legal também, eu não conhecia não. Bonita.
Eu não me Pessoal? lembro em qual livro, do Irmão X, Uhum. mas está num dos livros do Irmão X. Oi, Leonardo, obrigado pela palestra. Viu? Oi, seu Acácio. E aí, Gustavo? Ô, seu Acácio, boa noite. Como vai, senhor? Wilson, tudo bem? Wilson, Oi, tudo senhor bem? Cálcio, tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus, e o senhor? Léo, obrigado Tudo pela bem. palestra. Tava, Eu que agradeço, Wilson. como sempre, excelente. Obrigado, obrigado. Eduardo, boa noite. Eduardo de Brito. O Eduardo está aí? Tá. Cadê o Eduardo? A Lúcia Helena, como é que vai, Cidade? Tudo Ah, o bem? Eduardo está aqui. Hã? Vocês conhecem a Lúcia? Não, eu não a conheço. Conheço só aqui das nossas palestras virtuais. Ah, bom. Mais algum comentário? Mário não vai comentar nada hoje, Mário? Hoje não, pessoal. Hoje eu tô mais só. Eu estava falando aqui para vocês aqui Eu estou em Avaré com a minha família e aí a gente estava comentando justamente a respeito do grupo aqui, de vocês e de quanto está sendo bacana participar todos os dias. Então hoje eu fiquei mais na audição das coisas. Escutava conversar? Hã? Estava escutando? É, aqui. Tá mais? Tá. Aqui. Boa noite. Boa noite, então, para vocês. Obrigado. Boa noite, Mário. Boa noite, Mário. Boa noite. Então, gente, mais algum comentário, alguma pergunta para o Léo? Uma observação Só quero a mais? agradecer ao Léo, né? Hoje, na realidade, o que ele falou é muito mais para a gente pensar do que para comentar, né? Mas foi muito bom. Obrigado, Wilson. Obrigado mesmo. Bom, então se não tem mais comentários, perguntas para o Léo, a gente agradece ao Léo mais uma vez. Léo Eu que agradeço, gente. e Mário, só para fazer uma correção, não é o grupo, não somos, né, vocês, mas somos todos nós. Então, sinta-se incluído também, não é isso, Léo? Todos nós fazemos parte. Sim, sim. Então, legal. E amanhã a gente vai ter a palestra da Lu, continuando essa sequência, e a palestra dela, deixa eu pegar o tema já, que ela mandou. Vai ser capítulo 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, que o item é Educação no Lar. Então amanhã vai ser a palestra da Lu sobre este assunto. Então tá bom, gente. Então tá. Ok, amigos, boa noite. Boa noite. E Léo, de novo, parabéns, obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Muita paz em todos os corações. Obrigado, Léo. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite.